Meus amados, o texto que me foi informado é sobre 21 dias de Daniel, e também o tema propício para esse conclave, para essa campanha dos 21 dias de Daniel, é sobre a oração que move os céus e transforma as nações. Eu gostaria de pregar hoje sobre as características da oração que move os céus. A oração que move os céus. Abra sua Bíblia, por favor. Que bondade que tem o seu exemplar sagrado, o seu camão. Livro do profeta Isaías. Já que vamos falar de oração, precisamos ler esse texto. Capítulo de número 38, verso de número 1 e 2. Do livro do profeta Isaías, capítulo 38, versos 1 e versos 2, se localiza para nós estarmos deleitando nessa mensagem, nessas passagens que nós vamos ler. Isaías capítulo 38, versos de número 1 e 2. Escrito está: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E você diz amém. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe. Queridos, toda a atenção é pouca para nós entendermos o texto que ora nós acabamos de ler. O texto em apreço está registrado no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 38, versos de número 1 e 2. Deus abençoe a missionária Neide. Deus abençoe. Amém. O texto ele é claro em falar sobre um dos reis de Israel. Ele é rei de Judá. Entre os 40 reis que existiram, cerca de 19 foram rei de Judá e 21 rei de Israel. Reino do Sul, considerado reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e reino do Norte, considerado capital como Samaria. Os reinos do Norte foram reinos perversos, ruins, não andaram pelos conselhos de Deus. Um dos mais famigerados de Israel foi Acabe. Acabe fazia parte do reino do norte, fez aliança com Jezabel, casando-se com ela por interesse político, fez uma aliança com Etibaal. Etibaal era o nome do pai de Jezabel. O pai de Acabe era Urim. Quando Urim morre, Acabe governa, e o reinado de Acabe ficou governado na mão de uma mulher cujo nome é Jezabel, ao qual em Apocalipse fala sobre ela. Em algumas igrejas estava sendo dominada por a doutrina de Jezabel. O reino do norte foi um reino terrível, desobediente, andaram a passos largos pelo caminho do mal, andava em gangorra espiritual, ora uma vez estava em cima, ora uma vez estava embaixo, daqui a pouco dava glória, daqui a pouco adorava Baal, daqui a pouco dizia Deus é bom, daqui a pouco dizia que Baal é que era melhor, daqui a pouco ele profetizava boas, coisas boas, daqui a pouco profetizava coisa ruim. Essa era a biografia do reino do norte, essa era a imagem desse reino que transmitia para as nações de Israel. Já o reino de Judá foi um reino mais, podemos dizer,
dedicado a Deus, embora que houve alguns reis que andaram também apostolados pela desobediência, mas a maioria dos reis de Judá foram reis obedientes a Deus. Um dos tais é esse rei aqui, cujo nome é chamado de Ezequias. Esse rei, quando ele assumiu o trono, ele tinha aproximadamente 25 anos de idade. Ele reinou aproximadamente 29 anos. Depois dos 25 anos que ele assume, ainda muito jovem, uma responsabilidade muito grande sobre o seu ombro, ele vai assumir o trono. O capítulo de número 29 do livro de 2 Crônicas até o 32 vai falar deste rei. Você perceba dentro das entranhas da Bíblia depois, que você vai perceber que quando ele assume o reinado em Israel, a casa de Deus estava sendo desprezada. Ninguém cultuava mais a Deus. Pelo texto sagrado, as portas do templo tinham sido fechadas. Não havia mais culto nas igrejas. Não havia mais adoração no templo. O povo decidiu adorar nos altos, aos Baalins, às Astarotes, a Sera e outros deuses como Tamuz, como Milco, Quemos, como Moloque, o deus do fogo, Dagon e outros deuses que eles adoravam. Logo, quando Ezequias assume o trono, Ezequias tem uma ardente chama em seu coração. Ele quer renovar a aliança de Deus. A primeira coisa que Ezequias faz é abrir as portas do templo. Quando Ezequias abre as portas do templo, a Bíblia diz que o altar, o altar da casa de Deus estavam desprezados. Não havia mais sacrifício, pois os sacerdotes, os levitas, que eram os principais da casa de Deus, para educar o povo, ensinar ao povo como deveria ser uma adoração a Deus, eles próprios tinham fechado a casa do Senhor. O altar de Deus desprezado. A Bíblia vai dizer no capítulo 29 que eles apagaram as lâmpadas de dentro da casa de Deus. Não havia mais incenso sendo jogado no altar, nem no alpendre. Eles não oravam mais, não buscavam mais a presença de Deus. Já que nós estamos falando de oração, o povo desistiu de cultuar o Senhor. Ezequias entra nesse cenário de caótico, nesse cenário de tamanho desprezo da casa de Deus. E aí abre as portas, chama os levitas, chama os sacerdotes, dando-lhe ordem para que eles possam renovar o pacto com Deus, dentro da aliança da casa do Senhor. Assim o sacerdote ouve ao rei Ezequias, e eles vão organizar a casa. Mas a primeira coisa que Ezequias diz aos sacerdotes e aos levitas é que lhes santificai o vosso corpo, a vossa mente, o vosso coração, e logo após que vocês se santificarem, venham e santifiquem a casa de Deus. Porque não adianta nós queremos santificar a casa de Deus enquanto a nossa vida não estiver santificada em Deus. Nós temos que santificar a nossa vida para primeiro dar o melhor para Deus na casa dele. Então eles tiveram que santificar primeiro a sua vida para depois santificar a casa de Deus. E assim fizeram. Depois que a casa estava toda santificada, o texto sagrado vai dizer que Ezequias institui o primeiro culto depois que as portas da casa de Deus estão fechadas. Ora, essa casa não poderia estar fechada, pois é a casa da adoração, é a casa onde Deus se fazia presente, é a casa onde Deus disse a Salomão: os meus olhos estarão atentos todos os dias à oração que fizerem neste lugar. Mas o povo fechava a porta, não só a porta do templo, mas o povo fechava a porta do seu coração para Deus. Não tinha como Deus operar ali, pois não só era o templo que estava fechado, o coração do povo também se fechou. E quando nós fechamos o coração para Deus, não tem como Deus operar. Deus só opera em coração quebrantado e o espírito reto. Quando nós abrimos o nosso coração quebrantados para Deus e o espírito reto diante de Deus, a Bíblia diz: meus olhos procurarão os fiéis da terra. Não são esses que Deus procura. Mas entenda aqui, por favor, para nós entrarmos no texto. Depois que ele faz tudo isso, ele manda sacrificar ao Senhor. Ezequias purifica a casa de Deus. Segundo o texto sagrado, diz que o povo no monte começava a adorar uma serpente. Lembra da serpente que Moisés levantou no deserto? Quando o povo era
Em 2 Reis, capítulo 18, versos 4, a Bíblia diz que Ezequiel foi lá no monte e quebrou a serpente de bronze que o povo tinha levantado. E o nome da serpente era Neustã. E Neustã significa serpente de bronze ou serpente de cobre. Então logo Ezequiel não só estava purificando a casa de Deus, Ezequiel estava arrancando a serpente que estava dentro da casa de Deus. Ezequiel não estava tirando só santificação, Ezequiel estava tirando a imundícia que estava na casa de Deus. Ezequiel estava tirando, mas só existe uma maneira de tirar essa serpente, era
céu. Aleluia. Vocês mexeram com o inferno. Vou repetir de novo. Vocês com essa campanha estão mexendo com o inferno. O diabo vai fazer de tudo para chegar crente aqui para não dar mais glória. Ele vai se decepcionar porque ali vai ter adorador. Está começando ali. Ele vai tentar colocar frieza nesse culto para ver se ninguém recebe. Sabe o que eu devo dizer para o diabo aqui? Sai da frente, parede. Sai da frente, parede. Porque a igreja vai. Para dentro do mar e ela vai sair.
ouça, nem vos escute. Então logo a gente entende que sempre tem uma barreira. Você já orou e já teve aquela sensação de que não está sendo ouvida? Você já orou, já teve aquela sensação que a tua oração não está chegando lá? É porque existe barreira, é porque existe paredes fazendo divisões entre nós e o nosso Deus. E é por isso que Ezequias olhou para a parede. Por quê? Porque a parede estava de acordo com o centro do templo de Jerusalém. E quando Deus disse a Salomão: todos que orarem neste lugar, a oração será ouvida, e depois que eu ouvir, eu sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Então você percebe que entre Ezequias e Deus, entre Ezequias e a igreja, havia uma parede. Tem gente que não tem mais força de vir para a igreja, não tem mais força de vir para o culto, veste a roupa, veste, tira e bota, dá vontade que na hora desanima e não quer mais ir. Sabe o que é isso? É uma barreira que está entre você e o templo de Deus. Mas Ezequiel entendeu. Ezequiel olhou pela parede. Por quê? Porque aquela parede ali estava de acordo com o templo dentro de Jerusalém. O que é que Ezequiel está dizendo? Já que eu não posso estar lá, eu viro meu rosto para lá. Em outras palavras, Ezequiel está dizendo: se eu não posso na igreja, estar na igreja do templo, mas eu posso estar com o templo dentro de mim. Se eu não posso estar na igreja, mas eu posso estar com o pensamento de Deus também. Ezequiel olhou para a parede e disse: parede, você não vai impedir a minha oração, você não vai impedir de eu pedir a Deus de receber o meu sacrifício. Sabe o que aconteceu? Antes de Isaías sair de dentro do palácio, ainda estava no pátio, quando Deus disse a Ezequias: volta e diz a Ezequias: eu ouvi a sua oração, o céu se moveu. E Deus disse: volte. Senhor, agora há pouco o Senhor falou que ele ia morrer, e agora o Senhor está mandando eu voltar lá. Vai, fala para ele, e quando tu chegar lá, eu te direi o que tu vai dizer. Tá bom? Ezequias, voltei. Chegou a hora, Isaías: não. O que é que o Senhor vai me dizer? Eu vim te dizer o seguinte: Deus ouviu a tua oração, a barreira caiu, a barreira caiu, a parede caiu, a parede desabou. Entre você e Deus não existe mais barreira, não existe mais parede, foi quebrada, foi arrancada. E Deus manda te dizer o quê? Eu acrescentarei mais 15 anos na tua vida. Agora, por favor, primeiro segredo de uma oração que move os céus. A primeira característica dessa oração com Ezequias é a oração feita em segredo, a oração dentro do quarto, porque nós temos que ter o nosso segredo com Deus. Lembra da viúva e do credor, quando ela chega para Eliseu e diz: meu marido, teu servo morreu. Tu sabe que ele servia ao Senhor, e o credor está aqui batendo na minha porta para levar os meus 2 filhos. Eliseu olhou para ela e perguntou: o que é que você tem em casa? Me diga, por favor. Ela disse: a tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite na minha botija. Eliseu olhou para ela e disse assim: vá, pegue vaso emprestado, mas não pegue pouco, pegue muito, e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Depois que a porta estiver fechada, você pega o azeite e deita nos vasos e vai enchendo. A Bíblia diz que ela fez como Eliseu mandou. Ela pediu vaso emprestado, e com mais vazia ou
pergunta é: tem vaso? Não, melhorar. Desse jeito acabou o vaso. Tem vaso? Ainda está pouco, só tem metade de vaso. Ainda tem vaso? O azeite só vai parar quando os vasos acabar. O azeite não acabou. Deus não desperdiça azeite. Deus disse: eu vou derramar. Se tiver vaso na igreja, eu encho. Se tem um vaso aqui, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Não, cadê o segundo vaso? Cadê o segundo vaso que levou a campanha do 21 dias da guerra? O 21 dias da batalha com Daniel. Deus vai encher se tiver vaso. Se encher a casa, não sai um vaso sem ser cheio. Agora, o problema é se acabar o vaso. Aí não desperdiça azeite, nem o azeite se acaba. Ele só para. Esperando o vaso se colocar na posição. Deus só enche vaso quando ele está na posição. Agora a pergunta é você: os vasos foram cheios dentro da casa ou fora?
tirar do seu braço. Você corre com medo dele? Não. Você tem peninha dele. Bicho, tá sem braço. Foi que houve, irmão? Perdeu o braço. Como ele não perdeu o braço? Vai andando pela rua dentro de uma mata. Tu encontrou só uma perna. É verdade. Misericórdia! Uma perna. Aí na tua mente tem pouco para que morto. É ou não é? Fala a verdade. Se você vê uma pessoa sem braço, você não corre com dele. Se você vê uma pessoa sem perna, você corre. É normal criança, mas o povo perder perna, perder braço, momento, acidente. Mas ninguém corre com medo dele. Mas pega, vai andando por aí sozinho, encontra um braço ali na esquina. Irmão, você dá uma carreira de misericórdia. Tem gente por aí. Agora vê que coisa linda. O corpo sem o braço não apodrece. Isso aqui para quem entendeu quem é a igreja. Quem é desigrejado não entende isso aqui não. O corpo sem um dos membros, ele não apodrece. Agora tira um membro do corpo para ver se ele não apodrece, o braço fica podre. Porque não existe crente desigrejado. Você quer essa palavra está doendo em algumas pessoas aqui. Mas eu tenho que falar o que Deus está mandando. Você tem que aprender que a igreja não pode estar emancipada do corpo. Não pode estar longe do corpo de Cristo. A igreja não pode estar desmembrada. Escute. Mateus 6,6, Jesus disse: quando tu orares, entra nos teus aposentos, no teu secreto comigo. Eu posso ver isso aqui, pastor, isso aqui é campanha de 21 dias Daniel na oração. Tem crente que perdeu o particular com Deus. Não tem mais particular. Olha Mateus 17, verso 1. Jesus pega os discípulos, vou ler aqui. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João e a seu irmão e os conduziu em particular a um alto monte das Oliveiras. Peraí, Jesus levou para um lugar particular. Deus vai levar crente aqui para particular. Deus vai levar crente aqui para particular. Tem gente aqui que vai ter um particular com Deus. Deus vai te levar para um particular porque tu está esquecendo dele. Deus vai te levar para aquele lugar de novo do particular. Deus vai
céus abertos. Lá ele viu o anjo subindo, descendo e subindo pela escada dos anjos do Senhor. Isaías também foi levado em uma visão e viu, no capítulo 6, um alto e sublime trono, e o Senhor assentado nesse trono. Isaías viu a glória do Senhor. Foi através de uma visão, um arrebatamento. Estevão, quando estava sendo apedrejado, no capítulo número 7, 8, de Atos dos Apóstolos, ele viu o céu aberto e disse: veja o Senhor, que está direto do Deus Todo-Poderoso. Paulo foi transladado ao terceiro céu. Em 2 Coríntios capítulo 12, ele disse: conheço o homem que há 14 anos foi levado ao céu, 14 anos. Não sei se no corpo fora dele, mas que só lhe viu coisas inefáveis que aos olhos do homem não compete falar nem dizer. E foi me dado isso na carne pela excelência da revelação, para que eu não me exaltasse na excelência dessa glória. Foi me dado esse sistema que foi levado ao céu. A quarta pessoa, a quinta pessoa que viu o céu pelo lado de dentro foi João, no arrebatamento de Patmos. O céu se abriu, ele subiu e a voz disse: vem. E ele viu o apocalipse do Senhor. Então esses homens viram o céu pelo lado de dentro. E eu posso falar a verdade: todo crente que vê o céu pelo lado de dentro, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou melhorar. Sabe por que muitos crentes andam do jeito que quer e apaixonados pelo caminho da desobediência? Porque ainda não contemplaram o que está esperando eles. Se nós soubéssemos, pastor, mas eu não vi, mas os olhos da fé e a Bíblia Sagrada está dizendo o que é que está nos esperando: rua de ouro, casas preparadas, manancial, porta do Cordeiro, rio branco como cristal, está nos esperando a glória lá em cima. E o crente que vê o céu pelo lado de dentro, ele não pensa em desviar. Tem muita gente que só vê o céu pelo lado de fora. Para muitos, o céu é só isso aí, mas o céu tem algumas características. Qual é a característica do céu, pastor? Ela pode ser o primeiro céu, que é atmosférico e estratosférico. Pode ser o segundo céu, que é chamado céu estelário ou espaço sideral, o que a Bíblia chama de regiões celestiais, onde estão as potestades do ar. E o terceiro céu é o céu inacessível, é onde está Deus, os anjos, e só existe 3 formas de acessar ele. Qual é, pastor? Através da visão. A segunda, através da morte, o ladrão na cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Através da morte, isso aí passa para nós, deixa para lá, não quero. Mas a terceira é pela oração. Só existe uma forma de entrar no céu: através da oração. Quando o crente ora, 2 coisas acontecem. Quantas coisas? 1, 2, 3. Quantas coisas? Me ajuda a pregar. Eu posso pregar com a igreja. 2 coisas acontecem. Quem quer saber, diga amém. Pronto, eu vou falar. A primeira coisa que acontece quando o crente ora, ou ele sobe, ou os céus vêm ao encontro de nós. 2 coisas acontecem ao crente que ora. Agora vem pra cá, porque eu estou correndo pelo tempo, está discutindo para mim. Olha que coisa interessante. A característica do crente que ora, ele é conhecido em 3 dimensões. O crente que ora, ele é conhecido em 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão dos homens. Como assim, pastor? 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Eliseu passa pela cidade e a Bíblia diz que a Sunamita, convida ele para comer dentro de casa. Depois que ele vai passando, ela chama o marido e diz: eu tenho observado. Olha o homem que ora. O homem e a mulher que ora é observado pelos homens também. Ele diz: eu tenho observado que este homem que passa direto por nós, através da sua postura, testemunho, e quando entra aqui ora por mim, é um santo homem de Deus. E o que é que ela vai fazer? Vamos fazer um quarto. Chegou o quarto
vai, minha filha, disfarça-te, vai lá e pergunta se eu vou viver ou morrer. Pergunta ao profeta Micaías. Micaías estava cego, irmão, já não enxergava nada. Ela disfarçou-se, tirou a roupa de mulher de rainha e foi escondida ver o profeta. Só que o profeta não estava vendo, mas o Deus que usa o profeta viu. E o Deus que viu o Deus do profeta, ele veio no ouvido do profeta e disse: olha, vai chegar uma mulher aqui disfarçada, vai se aproveitar da sua cegueira, mas o crente que ora, ele não é enganado. Quando a mulher de Jeroboão colocou o pé na casa do profeta, o profeta gritou: eita, mulher de Jeroboão! Porque eu já vi meus passos, eu posso até não ver pelos olhos da carne, mas os olhos da fé e espiritual, eu estou vendo que é você. Eita, mulher de Jeroboão! Crente que ora, ninguém engana! Chute! Ela levou o menino e colocou no quarto, porque o profeta orava no quarto. É oração. É a oração do quarto. Segunda coisa, segunda dimensão. A primeira, diante dos homens. O crente que ora é conhecido diante dos demônios. Crente que ora é conhecido diante dos demônios. Quer ver? Paulo e Silas entrando na cidade de Filipe. Não havia dentro da cidade lugar para orar. Pastor Costa, eles foram orar na beira do rio. Por quê? Tem crente hoje que tem igreja agora, não tem banca para sentar e não quer vir orar. Paulo disse: eu vou orar na beira do rio. Paulo disse: se não tem aqui igreja para eu orar, eu encontro um lugar que não tem conforto, mas tem poder na oração. Tem gente que tem tudo e ele descansa o momento da oração. Mas Paulo disse: vamos orar, Sila, aonde? Na beira do rio. E quando Paulo está orando, e toda vez que Paulo passava, 16 de ato, a moça olhou para ele e disse: este homem, o crente que ora, é conhecido pelos demônios. Esses homens que passam por nós, que nos anuncia a palavra, é os santos homens de Deus. Os demônios deram testemunho de Paulo e Silas. Atos 19, versos 15. Paulo está expulsando o demônio e tem 7 filhos de sacerdote Cefa e vai expulsar o demônio do rapaz. Quando chega perto, o perigo é crente que não ora, querer expulsar o demônio. Ai, Jesus! Crente que não ora expulsar demônio é perigoso ficar endemoniado. Não brinque não, que ele sai do caminho do outro. Se tivesse preparado, não pode não, que ele sai. A primeira coisa que ele vai dizer assim: quem é tu? Pensa que eu não vi, é? Aí o crente puxa a orelha. Disserei, eu te conjuro em nome do Deus que Paulo prega. Olha a resposta, pastor, moço, do demônio para ele. Conheço a Paulo. Crente que ora é conhecido. Crente que ora é conhecido. Crente que ora é conhecido. Crente que ora é conhecido até pelos demônios. O demônio olhou para ele e disse: eu conheço a Paulo e sei que ele é o Deus que ele prega. Mas vocês, quem são? Ore. Não esqueça de orar, ore. Me chamaram para falar na oração, ore.
se mover sobre essa igreja. Isso aqui é só você negociar. O céu não está longe de você. Você pode estar longe do céu, mas o céu está perto. E eu posso esperar, se você levantar a mão mais um pouquinho, você toca nele. O céu está tão baixinho aqui, ninguém está vendo. Não, vou melhorar, o céu está baixinho aqui, você não. O céu está bem baixinho, você não está sentindo. O céu está bem baixinho. Se levantar um pouquinho as mãos, já toca em cima. Agora olha aqui, quando o pastor Costa falou encerrar, Daniel vai ser levado na cova do leão. Pergunta tu acha que lá Daniel foi assim? Meu Deus, eu vou morrer. Acabou. Daniel orava no quarto, dentro da sua casa, com a janela aberta, olhando para Jerusalém. Mas quando colocaram Daniel na cova, vamos ver se ele ora. Vamos ver se ele é crente mesmo. Se ele ora na prova, se ele ora na situação. Quando colocaram Daniel dentro da cova, Daniel foi orar. Que Deus disse: eu estou mandando um anjo aí para te visitar. A tua oração já está movendo os céus aqui. E quando tu sair daqui, vai transformar não só a nação, mas o coração de um rei que vai dizer: a partir de hoje ninguém adora outro Deus, a não ser o Deus de Daniel. A oração transformou na nação e mudou o céu. E deixa eu encerrar. Oração de Daniel. Filipe, uma pergunta do pastor. São 9:07. Orar através dos lugares que não são atrativos e inconvenientes. Quando Paulo e Silas oraram na beira do rio, que eles expulsaram também da menina, levaram Paulo e Silas chicoteado para onde? Para dentro da prisão, dentro do cárcere. Pergunta tu, para de orar. Vou ver se alguém está entendendo aqui. Ele orava na beira do rio, água fresca, vento no rosto, bom demais. Quando colocaram Paulo e Silas era apanhar a noite toda e colocaram no século preso lá e disseram: quero ver ele orar aqui. Aí Paulo disse: Silas, a gente orava lá, e por que a gente também não ora aqui? Crente que ora é na bonança, é na cadeia, ele está orando. Vai orar? Vai orar nessa prova? Vai orar nessa luta? Vai orar nessa
pisou na Macedônia. E quando Deus pisou na Macedônia, as cadeias começou a falar. Deus moveu os céus para trazer vitória para quem estava preso. Eu posso profetizar? Não posso. Deus está abrindo cadeia por causa do teu louvor hoje. Deus está abrindo, já tem gente ali sentindo. Deus está abrindo cadeia por causa da tua oração. Deus está
no céu. Se crente não ora no barco, diga: o barco é a igreja. Aleluia. Se tu não ora no barco, Jesus vai te levar para orar dentro do peixe, no particular. Prepara para orar dentro do peixe. Já que tu deve orar no barco, que é a igreja, Deus vai levar para o fundo, para o particular, para orar lá de baixo, para saber que Deus é Deus. Vamos ouvir essa oração. A oração é o meu combustível. O carro sou eu. O meu carro, quando ele está falhando, sem combustível, eu vou para o posto de gasolina e abasteço. O posto de gasolina do crente é a igreja. Quando sentir sinal que está querendo parar, vem abastecer. Vem abastecer. Vem abastecer aqui. Nesses 21 dias de Daniel. A guerra, hoje, quantos dias hoje, pastor? Sexto dia. Ainda tem tempo pela frente de batalha. Mas vocês não vão parar. Se na casa vem orar na dificuldade do vento do peixe, na cadeia, na parede, porque crente que ora dificuldade não para ele de orar. Deixa eu te abençoar, Pai, em nome de Jesus. Aqui estão essas vidas que vieram à frente para ser renovadas. Aleluia. Não existe renovo sem a oração. Aleluia. Não existe renovo sem a súplica. O Senhor disse a Jeremias: clamas a mim, respondei-te-ei. Aleluia. E anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que tu não sabes. O Senhor disse na boca de Paulo em Tessalonicenses 5:27: orai sem cessar. Isaías 56:6 só disse: buscai-me quando se pode achar.